Eu quase não venho de domingo de manhã, porque a maioria dos domingos eu trabalho, por enquanto. Agora eu vou perder meu emprego não, por enquanto. Estou esperando a minha aposentadoria chegar. Paciência no Senhor, né? E vai se cumprir em nome de Jesus. Mas domingo de manhã eu quase não venho, eu venho mais à noite. E para quem não me conhece, eu sou Antônio, sou líder de uma das redes. Eu sou líder da rede Laranja e o Vinícius, líder da rede Vinho. Então, se você está visitando a gente aqui, ou você já está vindo na igreja, você não tem uma célula e você gostaria de conhecer uma célula, pode me procurar, eu vou te direcionar para uma célula da minha rede. Mas se você quiser também pode procurar o Vinícius, que ele vai direcionar você para uma célula da rede dele. Não importa a rede, o importante é você estar dentro do reino. A igreja é a unidade, é uma só, amém? Não existe duas igrejas dentro de uma igreja, é uma igreja só, em Cristo Jesus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Agora vamos para a palavra, que já estou mais calmo, já te falei. Abre a sua Bíblia aí no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 1. Aleluia. Quiser ler mais um pouquinho aí, a música aqui, irmão, pode ler um pouquinho mais. Aí. Diz assim, ó, todo mundo achou? Amém? Naqueles dias apareceu João, o Batista, pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, ou os seus caminhos. E este João tinha as suas vestes de pelo de camelo, e um cinto de couro em torno dos seus lombos, ou da sua cintura, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestres. Senhor Deus e Pai, aqui está a tua palavra. Senhor, o Senhor sabe que eu não estou subindo aqui de qualquer jeito, de qualquer maneira, meu Pai, porque a primeira coisa, Deus, é que nós temos que ter reverência, Pai, à palavra do Senhor, ao altar do Senhor, ó Pai, para subir aqui em cima, Deus. E o Senhor sabe que eu não estou subindo aqui de qualquer maneira, mas eu estou subindo aqui, ó Deus, porque eu orei, eu jejuei, eu me preparei, ó Pai, para ouvir, Pai, a voz do Senhor, ó Deus, para que a igreja, meu Pai, pudesse, Senhor, receber, Pai, um alimento, ó Pai, Senhor, vivo, ó Pai, um alimento, ó Pai, verdadeiro, ó Deus, um alimento, ó Pai, que a igreja seja nutrida, meu Pai, ó Deus, uma grama verde, meu Pai, porque, Senhor, eu entendo, ó Pai, que o que cerca as ovelhas, ó Pai, não é a cerca, meu Pai. O que prende as ovelhas não é a cerca, meu Pai, mas é a grama que é oferecida para a ovelha, Pai. Então, no nome de Jesus, ó Pai, que, Senhor, o Senhor possa falar, Pai, com a tua igreja, que o Espírito do Senhor, ó Deus, possa, Pai, falar com a tua igreja, meu Pai, em nome de Jesus, ó Pai, e que teu Espírito Santo, ó Pai, ele possa ter liberdade, Pai, Senhor, dentro da igreja, meu Pai, em nome de Jesus, ó Pai, eu me anulo, ó Deus, aqui em cima, Pai, para que teu Espírito Santo possa ter total liberdade, Pai, para falar em nossos corações, ó Pai, em nome de Jesus, amém e amém, amém, irmãos. O Evangelho de Mateus, ele foi escrito segundo a teologia, os estudos, por Mateus, mas tem muitas dúvidas a respeito desse Evangelho, dizendo, tem muitos que falam ainda que, dizendo que o Evangelho de Mateus, ele não foi escrito por Mateus. Alguns falam que foi escrito, mas outros não, mas a maior porcentagem diz que é Mateus que escreveu. E quando Mateus escreveu esse Evangelho, ele enfatizou a respeito do reino dos céus,
Aqui ele diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E fazendo uma reflexão do Evangelho de Mateus, um estudo rápido do Evangelho de Mateus, nós vamos encontrar essas palavras, reino dos céus, só no Evangelho de Mateus, mais de 46 vezes. O reino, mais de 46. Mateus, ele escreve só no Evangelho dele, mais de 46 vezes o reino. Só, irmãos, o reino dos céus, ele está escrito no Evangelho de Mateus 17 vezes. O reino de Deus, mais algumas vezes. Mas se você pegar do primeiro capítulo ao último capítulo do Evangelho de Mateus, você começar a contar quantas vezes, você vai ver que o tema dele é o reino dos céus, é o reino de Deus, é o reino eterno, é o reino de Cristo. Ele sempre enfatiza isso. Por quê, irmãos? Porque o Evangelho, por que ele enfatiza isso? Porque o reino dos céus, o desejo dele, o que ele queria atingir ali, o que ele queria alcançar, era os judeus, eram os religiosos da época, eram aqueles que estavam dentro do templo, dentro da igreja, ensinando e os outros recebendo. Os religiosos, aquele povo que tinha a palavra do Velho Testamento, mas eles não entendiam o reino dos céus. E Mateus, ele enfatizou o reino dos céus, o reino de Deus. Por quê, irmãos? Porque era algo novo que estava sendo implantado na terra. Não existia o reino dos céus ainda, não existia o reino de Deus ainda aqui na terra implantado. Ele foi implantado 60 anos antes de Mateus escrever o Evangelho, através de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Quando Jesus Cristo largou o céu, o trono, para descer na terra, ele começou a iniciar o processo da implantação, de fundar o reino de Deus nessa terra. E quando ele morre na cruz do Calvário, ele bate o martelo, está aberto, está fundado o reino dos céus. A partir daquele momento, irmãos, começa tudo novo, dentro da terra, um novo reino, um reino, irmãos, que tem poder, um reino, irmãos, que tem poder, tem algo dentro dele diferente, um reino que acontece as coisas, um reino, irmãos, que é o sobrenatural de Deus na terra. E os religiosos, eles não entendiam, aqueles que estavam ali, eles não entendiam, e Mateus, ele enfatiza isso, como se ele estivesse falando: presta atenção, existe um reino poderoso nessa terra, existe um reino que vai fazer algo novo na vida de todo aquele que entrar dentro desse reino. E esse reino existe, irmãos, é um reino que a gente, como igreja, muitas vezes nós, como igreja, nós precisamos entrar dentro desse reino para experimentar o sobrenatural de Deus. Muitos estão dentro da igreja como os religiosos daquela época, como até mesmo os que ensinavam a palavra, os sacerdotes. Muitos estavam ensinando a palavra, mas eles não tinham a experiência do reino de Deus. Mateus ele estava falando: presta atenção, guarda essa palavra, o reino dos céus, guarda esse reino no teu coração. Esse reino, ele nunca vai sair de moda, esse reino, ele nunca vai ficar cafona, esse reino, ele nunca vai ficar ultrapassado, porque esse reino, dentro dele existe vida, e quem traz a vida dentro desse reino é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que move dentro desse reino, é Ele que traz o sobrenatural sobre as nossas vidas. Amém? O reino de Deus, ele não passa. A palavra fala que o reino de Deus, ele não passa. A palavra, as coisas desse mundo podem passar, mas as minhas palavras, as palavras que foi enxertada dentro desse reino, ela não passa. A palavra do Senhor. Nós podemos ver aí no mundo, vem movimento e vai movimento, vem moda e sai moda, vem coisa nova e vai embora. Mas a palavra de Deus, o reino de Deus, há 2000 anos atrás que foi fundado, ele continua o mesmo, ele continua intacto, ele continua original. É o original, irmãos. Tudo aquilo que foi implantado dentro do reino, hoje, se nós entrarmos dentro dele, hoje, se nós vivermos uma vida dentro dele, nós vamos experimentar aquilo que o Senhor implantou lá no começo, aquilo que os discípulos
viveram, aquilo que os apóstolos viveram, se nós entrarmos dentro desse reino, tem poder. Dentro desse reino tem poder ainda hoje, mas é necessário que a gente entre dentro desse reino e viva o sobrenatural de Deus. Aleluia. Nós podemos ver na moda. O pastor falou das calças. Quem lembra da moda da década de 70? Década de 70 era boca de sino, para homem e para mulher. Era aquela marmota, aquela coisa mais feia, mas todo mundo tinha. Quanto mais chegava a esconder o sapato, mas todo mundo tinha, porque, irmãos, era moda, tudo acontecia. Aquilo ali era uma febre. Foi embora. Década de 80, a calça vinha aqui em cima, na boca do estômago, a pessoa dava até meio assim, ó. Foi embora. Depois, quem tinha a calça dobrada, 3 dobras, muitos aqui vão lembrar, 3 dobras, era considerado como burguês. Lembra disso? O camarada ali é burguês, só porque tinha 3 dobras. Só tinha uma calça, mas era burguês. Mas, irmãos, todo mundo usava. Depois veio a calça OP. Lembra da calça OP? A calça OP era aquela que era várias cores. Era amarela, azul, branca, cinza. Todo mundo andava com aquelas calças. E foi embora, irmãos. A moda foi embora. Hoje quem fala calça OP é cafona. A moda é cafona. Quem fala boca de sino é cafona. Tinha um movimento e a época da calça função, que era aquele corinho aqui, ó. Abria a barra da calça e colocava aquele corinho. Só um detalhezinho, mas todo mundo tinha. Fala para o jovem hoje, é cafona, é ultrapassado, já não tem mais. As mulheres, a calça era aqui. Aí na década de 2000 mais ou menos, os estilistas começaram a cortar. Foi até aqui embaixo, não tinha nem espaço para colocar o botão, entre o zíper e o botão. Foi embora, passou, agora está subindo de novo. Agora a moda, você viu, a calça está voltando aqui para cima de novo. Mas, irmãos, o mundo é desse jeito. O mundo é desse jeito, vai e volta. É coisa que é uma febre que vem, todo mundo vai no embalo e volta, mas some de repente. Mas o reino de Deus, irmãos, ele não some. O reino de Deus, irmãos, não fica cafona, ele não fica ultrapassado. O reino de Deus, irmãos, quando nós entramos dentro dele, irmãos, que nós experimentamos o poder do reino de Deus, irmãos, não existe. O reino de Deus, ele pode entrar num jovem que vive a melhor vida, come a melhor comida, anda com o melhor carro, frequenta os melhores lugares, mas se o reino de Deus entrar dentro dele, ele vai até na favela para adorar o Senhor. Vai até na favela para adorar o Senhor. Sabe porque o reino de Deus, ele tem poder, irmãos. O reino de Deus, ele muda a história. O reino de Deus, ele muda as pessoas. O reino de Deus, ele entra, irmãos, de um jeito, irmãos, que a pessoa é mudada, a pessoa é transformada. E nós, irmãos, nós precisamos de entrar dentro desse reino. Se você quer ver a sua vida diferente, se você quer ver algo novo acontecer na sua vida, entra dentro do reino, mergulha dentro do reino, que você vai ver o poder de Deus agir na sua vida. A palavra do Senhor fala que o reino de Deus, ele não é comida e nem bebida, mas ele é justiça. Romanos 14, 17, ele fala isso, que a minha comida, o meu reino, não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Irmãos, aí fora nós somos injustiçados. Aí fora levanta coisas contra nós. Aí fora as pessoas fazem mal para nós. E a gente quer resolver no braço, quer resolver na arma, quer resolver na briga. Mas dentro do reino de Deus, quando você está dentro do reino de Deus, você não precisa brigar, você não precisa arrumar confusão, porque a justiça de Deus, ela age soberanamente. A justiça de Deus, ela age, irmãos, de uma forma tremenda. Nós ficamos em paz, porque nós sabemos que dentro desse reino não existe injustiça. Deus é poderoso para trazer aquilo que é justiça sobre as nossas vidas. Nós, irmãos, encontramos paz dentro desse reino.
nós encontramos a alegria do Espírito Santo dentro desse reino, uma alegria poderosa, aonde nós podemos estar passando por qualquer situação, mas a alegria está dentro de nós. Deus está dentro de nós, o poder dele está soberano dentro de nós. Aleluia. Mateus fala assim, que o reino de Deus, ele é comparado a uma pequena semente, que o semeador, ele semeou, que é a menor semente, mas quando ela brotou, ela surgiu uma árvore, e essa árvore ela começou a crescer, e os galhos foram se abrindo, a ponto de os passarinhos pousar sobre ela. O que quer dizer isso, irmãos? Que o reino de Deus, quando nós entramos, por menor que seja a nossa semente, que nós lançamos dentro do reino de Deus, ela prospera, ela cresce, ela traz um poder sobrenatural. Como pode uma semente tão pequena, a menor semente dessa terra, ser lançada e crescer uma árvore gigante? É o poder de Deus agindo sobre aquele que semeou para colher. Talvez você está semeando, mas não está acontecendo nada. Você batalha para lá, batalha para cá, corre para lá, corre para cá, mas não vê o resultado da semente que você está semeando. Entra dentro desse reino, cai dentro desse reino e começa a semear a sua semente, para você ver se a semente não vai brotar, se ela não vai começar a germinar e não vai vir. Sabe por quê? Porque dentro desse reino há poder, dentro desse reino há poder sobrenatural, aonde as coisas acontecem, nós não entendemos, irmãos, nós não entendemos. Se você está aqui dentro da igreja, você está semeando a semente, mas você não está vendo o resultado, você pode ficar sossegado, que no momento certo, Deus vai fazer prosperar, Deus vai fazer germinar, Deus vai fazer nascer, vai começar a crescer, e você vai colher muitos. Eu quero liberar uma palavra aqui nessa manhã, que aquilo que você tem semeado dentro do reino de Deus, ela vai prosperar, porque dentro do reino de Deus existe o poder. Aleluia. Nós precisamos, irmãos, entender isso, que nós temos que semear dentro do reino de Deus. Não importa, a minha oferta é R$1, a minha oferta é R$2, semeia, porque você não sabe o que Deus vai fazer com você. Deus pode fazer você de um empresário. Sabe por quê? Há poder no reino de Deus, há poder no reino de Deus. Ao meu dízimo é o menor da igreja, não importa, seja fiel, semeia, que no tempo certo Deus vai fazer germinar. Você vai entender o que acontece com a semente que você está semeando. Eu estou semeando no meu casamento, meu marido não tem jeito, mas você está dentro do reino de Deus, está semeando, espera, você vai colher. A palavra de Deus diz assim também, que o reino dos céus, ele é comparado a um homem. O reino de Deus é comparado a um tesouro escondido num campo, que o homem achou e escondeu, e pelo gozo dele, pela alegria dele, vende tudo quanto tem, compra aquele campo. E o outro sim, o reino de Deus é semelhante a um homem que buscava pérolas preciosas, mas no dia que ele encontrou a pérola de mais valor, ele foi para a casa dele, pegou todas as pérolas que ele tinha, vendeu, só para ficar com aquela. Aleluia. Você não entendeu, não. Você não entendeu, meus irmãos. Quando nós encontramos o reino de Deus, nós abrimos mão de tudo aquilo que prende a nossa vida, irmãos. É dinheiro, é prostituição, é carreira de cocaína, é maconha, é a vida extraconjugal. Quando nós encontramos o reino de Deus, quando nós entramos, nós abrimos mão. Não quero mais, eu quero essa joia. Aleluia. Nós abrimos mão. Você está preso em algo, você está preso em algo na sua vida que te impede de ouvir a voz de Deus. É porque você não encontrou ainda, é porque você ainda não entrou dentro desse reino. Porque no dia que você entrar
desse reino, você vai largar tudo para ficar com Ele. Vai largar tudo para ficar com Ele. Deus, quando joga nós dentro desse reino, Ele liberta nós de tudo aquilo que nos prende no mundo. Tudo aquilo que nos prende no mundo, nada tem valor mais. O apóstolo Paulo falou assim: ó, todo o meu conhecimento, tudo aquilo que eu entendo, tudo aquilo que eu estudei, toda a faculdade que eu fiz, eu considero como esterco, porque hoje eu conheci o Salvador, eu conheci o Senhor, eu entrei dentro desse reino. Está preso ainda numa carreira de cocaína? Está preso ainda num cigarro de maconha? Está preso ainda num copo de cachaça? Está preso ainda numa novela? Está preso ainda na pornografia? É porque está fora do reino. Porque se estivesse dentro do reino, você já tinha largado tudo para viver dentro do reino, para viver a vida soberana, a vida poderosa em Cristo Jesus. Esse reino, ele tem poder. Esse reino é o reino que liberta. Esse reino é o reino que transforma. Esse reino, irmãos, é o reino que traz vida e vida em abundância nas nossas vidas. Mas como nós vamos entrar dentro desse reino? Como que nós caímos dentro desse reino? Nós não vamos entrar dentro desse reino pelo esforço do braço, pelo esforço próprio. Nós não vamos entrar dentro desse reino dando cesta básica para as pessoas. Nós não vamos entrar dentro desse reino ajudando as pessoas achando que nós somos bonzinhos. Nós não vamos entrar dentro desse reino de qualquer maneira. Só existe um lugar para a gente entrar dentro desse reino. Só existe uma porta de entrada dentro desse reino: Jesus Cristo Salvador. Eu sou a porta verdadeira. Quem entrar por mim achará passagem e vai ter vida e vida abundância. Você tem que pedir para o Espírito Santo. Você tem que pedir para o Espírito Santo: Espírito Santo, eu não entendo isso, eu não conheço isso, eu nunca vi isso, eu nunca vivi isso. Espírito Santo, em nome de Jesus, me leva para dentro desse reino, porque eu quero viver uma vida diferente. Eu quero viver uma vida nova. Eu quero receber algo do Senhor. Eu quero entrar dentro desse reino. Eu quero ter uma experiência. O Espírito Santo, irmãos, que leva nós para dentro desse reino, é algo totalmente espiritual. É algo totalmente, irmãos, espiritual, através do Espírito Santo. Aí nós entramos aqui no Evangelho de Mateus, que ele estava pregando sobre o reino. A palavra do Senhor diz que naqueles dias João o Batista, ele estava onde, irmãos? Aonde que ele estava? Naqueles dias o João o Batista estava no deserto da Judeia. João Batista estava no deserto, irmãos, mas dentro dele tinha o poder de Deus, o reino de Deus. O reino de Deus já estava dentro dele. Quando Maria e Isabel se encontraram, ali já teve a ligação do reino de Deus. Ali um já se comunicou com o outro. E a palavra de Deus diz que João Batista, ele estava no deserto. Mas ele estava no deserto, irmãos. Mesmo ele estando no deserto, a Bíblia fala aqui, Deus falava com ele. Deus falava com João Batista. O deserto é lugar de onde? O deserto é lugar de sofrimento. O deserto é lugar de sequidão. O lugar onde nós passamos fome, passamos sede. O lugar de humilhação. O lugar de desemprego. O lugar, irmão, do sofrimento. O deserto é tudo isso. Mas mesmo no deserto, João Batista ouvia a voz de Deus. Quem está dentro do reino de Deus pode passar por deserto, pode estar dentro do deserto, mas ele vai ter experiências tremendas com Deus. Porque o deserto, ele não barra crente. O deserto, ele não para crente. Pelo contrário, é no deserto que nós vamos viver as melhores experiências do reino de Deus. Se prepara para viver o melhor de Deus na sua vida. Eu profetizo isso, eu libero uma palavra daqui. Se você está no deserto, se prepara para viver o melhor de Deus na sua vida. É no deserto, irmãos.
É no deserto. João Batista estava ali no deserto, mas Deus estava mexendo no interior dele. Deus estava mexendo no interior dele. João Batista, fala para esse povo aí que ele está chegando. Ele está chegando. Fala para esse povo aí, se prepara. Prepara o caminho, larga a prostituição, larga o caminho errado, larga o caminho torto, porque ele está vindo, o reino de Deus está vindo. João Batista, ele estava fazendo isso, ele estava lá no deserto, mas ele estava falando para o povo: ei, prepara o caminho, larga o pecado, larga tudo aquilo de errado que vocês estão fazendo, porque ele está chegando, o Messias está chegando, o Senhor está chegando. E quando ele chega, João Batista no deserto, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É esse o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Deus estava falando com ele, irmãos. Foi no deserto, irmãos, que o povo de Israel tivera os maiores milagres acontecendo. Foi no deserto que eles experimentaram. Foi no deserto, irmãos, que era a coluna de fogo para aquecer o povo de Israel no frio. Foi no deserto, irmãos, de 40, 50 graus, que Deus preparava a nuvem de glória para refrescar o povo. Foi no deserto que a água saía da pedra. Foi no deserto, irmãos, que o mar se abriu. Foi no deserto, irmãos, que deu um vento e o povo de Israel só achou que era um vento, mas estava vindo carne para eles comerem. É no deserto, irmãos, foi lá no deserto que as criancinhas elas começavam a crescer, e o sapato começava a crescer junto, a roupa começava a crescer junto. Passaram 40 anos no deserto, mas a roupa não acabou, o sapato não acabou, crescia tudo junto, mas não acabou. É no deserto que nós vamos experimentar o poder de Deus. É no deserto, irmãos, que nós vamos experimentar, mas é preciso de nós estarmos dentro do reino de Deus para viver o sobrenatural de Deus. É no deserto, era pior, irmãos. É no pior momento da nossa vida dentro da igreja, passando por lutas, tribulação, dificuldade, sofrimento, que é no deserto é que nós vamos experimentar o melhor de Deus. 2009 a Vera teve o câncer no pescoço. A minha esposa, ela teve um câncer no pescoço, na tireoide, e eu trabalhava à noite, eu trabalhava à noite, eu chegava de manhã às 7 horas, ela estava acordada, mas não por causa do câncer. Tinha dia que eu chegava, ela estava dando risada, e eu falava: você está doida? Deus está falando comigo. Deus está falando comigo. Resolvemos. Deus fez a obra. Está livre, liberta. Mas não foi aquele tempo que barrou a Vera. Não foi aquele tempo que me barrou, irmãos. Não foi, irmãos. Foi no tempo que a Vera estava parada em casa que Deus trazia a ministração no coração dela. A Giane teve o câncer de mama, 2010, um ano depois. Mas, irmãos, nós íamos na casa da Giane do Humberto. Eu nunca vi a Giane com cara feia. Eu nunca vi a Giane com cara amarrada. Sempre feliz e alegre, porque Deus estava ali com ela. E os que iam ali na casa dela saíam edificados. Muitos que iam ali não entendiam, mas era o rei